Bom dia, irmãos. A graça e a paz do Senhor Jesus estejam com todos. Amém. Meu nome é Ronaldo. Estamos aqui em mais um momento de escola bíblica dominical. Porém, hoje nós vamos dar uma pausa nas aulas do Sermão do Monte, nessa série de estudos no Sermão da Montanha, o Sermão do Monte, que está no Evangelho de Mateus, capítulo de 5 a 7. Neste mês de dezembro, a nossa igreja está completando 70 anos, agora no dia 31 de dezembro desse ano de 2020, completará 70 anos. E, conjuntamente com a liderança, nós achamos por bem ter uma aula de EBD especial voltada para esse tema, o tema para celebrar junto desses 70 anos. Nós separamos uma aula para falar um pouco da origem da igreja, isto mais especialmente entre os anos da sua organização, de 1950 até 1990. Os primeiros 40 anos desta igreja foram registrados neste livro. Esse livro ele foi escrito, ele foi organizado por um dos membros desta igreja, hoje em memória, o pastor Martinho Leite Bernardo. Ele, juntamente com alguns irmãos, organizou vamos dizer assim, esses nossos 40 anos, nossos primeiros 40 anos de história. E eu vou fazer nessa aula de hoje, na dependência do Senhor, pretendo fazer um resumo da obra deste livro, que estará também disponível. Sempre aqui na questão do YouTube fica um pouco mais fácil. A gente vai postar o link para vocês aqui na descrição, aqui embaixo, e vocês vão poder, então, adquirir este livro, no sentido que ele está digitalizado, ele está num documento PDF, que a gente já deixou juntamente com os demais arquivos e materiais da nossa Escola Bíblica Dominical. Você poderá adquirir o PDF ou as páginas digitalizadas desta obra, que não é mais editada, foi editada com o número X de livros, e alguns dos irmãos ainda têm, viu? Se você comentar com eles, se alguns deles ainda têm, os de casa, com um pouco mais de tempo de casa, alguns ainda têm esse livro com eles. E para mim é uma grande alegria saber que a minha história nessa igreja, que completou esse ano 14 anos, é muito bom saber que eu faço parte também da história dessa igreja, da PIB Guaianazes, primeira igreja batista em Guaianazes, ou igreja evangélica batista em Guaianazes. Vamos orar para dar a Deus, pedir a Deus o seu direcionamento, entregar a Ele mais uma vez as nossas vidas, para que eu possa ser, apesar de mim, como dizem, eu possa ser usado pelo Senhor para trazer um pouco da nossa história. Oremos, irmãos. Pai nosso, em nome de Jesus, na comunhão do Teu Espírito Santo, como PIB Guaianazes, está aqui, Senhor, a minha vida, a minha família, e eu te agradeço, Senhor, por todos os anos que abençoou tanto a minha vida, me deu vida nova, a Tua salvação pela Tua graça, no Teu Filho me alcançou, quando ouvi o Seu Evangelho, e o Senhor, com Teu Espírito Santo, com Teu poder, abriu o meu coração, para que eu pudesse compreender, arrepender-me dos meus pecados e ser batizado também aqui nesta igreja, Senhor. Aqui iniciei a minha caminhada contigo, aqui eu também casei, e aqui de fato tenho tentado ser o mais grato possível, Senhor, por todos esses maravilhosos anos que tenho aqui na minha vida, com esta igreja, com essa liderança, com essa membresia. Obrigado, Senhor, por essa igreja, que eu consiga, na dependência do Senhor, amar a cada dia mais esses irmãos. E que a minha esposa sejamos continuamente, Senhor, usados e sermos usados por Ti
Abençoa a nossa vida no meio desta comunidade. E a cada um dos meus irmãos, eu te agradeço pela vida de cada um deles que ainda está de pé, que ainda pode te louvar e te glorificar, te bendizer e dizer o quanto estão também gratos por tudo aquilo que o Senhor tem feito na vida deles. E hoje, nessa aula especial, nós iremos tratar aqui da vida daqueles que já foram muito usados pelo Senhor. Alguns estão vivos ainda, mas alguns já estão na glória com o Senhor. Essa é a nossa história, a história dos primeiros 40 anos da PIB Guaianazes. Usa a minha vida, mais uma vez, é o que eu te peço, e prepara os corações dos meus irmãos para relembrar juntamente essa nossa história que o Senhor, a tua história que o Senhor fez através desta igreja. A minha oração em nome do teu Filho amado Jesus. Amém. Algo inicial que eu queria dizer para vocês é do meu contato com este livro. Eu sou seminarista desta igreja, fui de 2009 até 2014, uns 2 anos aí, um pouco a mais para me entregar o meu trabalho de conclusão de curso. Terminei as aulas em 2012, entreguei meu trabalho de conclusão de curso em 2014, onde eu concluí essa minha trajetória como seminarista por esta igreja. Sou muito grato a Deus que na época o pastor Marcelo e o pastor Atílio sempre reconheceram o meu chamado, a minha vocação, hoje à frente do Ministério de Ensino. E aonde mais o Senhor levar a mim e a minha família para servi-lo. Mas por enquanto nessa igreja tenho sido muito usado juntamente com os meus irmãos, o corpo de professores na área do ensino. Na biblioteca do nosso seminário, é um seminário aqui da região da Zona Leste, da capital, é o seminário hoje chamado Seminário Batista de Teologia. Nós temos uma biblioteca lá e como secretário que o Senhor me permitiu servi-lo até hoje, como secretário no nosso seminário, que já tem mais de 40 anos de existência, me deparei, organizando alguns livros, me deparei com este livro. Eu não o conhecia, não tinha sido ainda informado sobre este livro, que conta os primeiros 40 anos da nossa história, e ao lê-lo, eu pedi ao Senhor, orei a Ele para que me desse uma oportunidade. Essa é a segunda oportunidade que eu estou tendo de compartilhar com os irmãos acerca dessa nossa história, dos primeiros 40 anos. A primeira foi agora um pouco antes da pandemia, né? Essa questão da pandemia ainda vai ficar bastante como divisor de épocas, né? De períodos. Em janeiro deste ano, um pouco antes da pandemia, eu tive a oportunidade dada por Deus e por essa liderança de compartilhar esse mesmo texto que eu reuni esse livro em algumas partes principais para poder compartilhar com os irmãos. Tive aquela oportunidade e hoje então, aproveitando esse mês de dezembro e esse ano de comemoração dos 70 anos, eu quero compartilhar com vocês, então, um pouco do resumo da obra deste livro. Como eu disse, vai ficar aí na descrição para você ler na íntegra. Eu queria muito que você não deixasse de ler esse livro integralmente, completamente, porque esse livro tem coisas muito importantes para nós como igreja, para a gente compreender. A história nos ajuda a compreender o tempo de hoje, para que possamos continuar sendo usados pelo Senhor na pregação do Evangelho, até que o Senhor Jesus Cristo volte. Amém? Glória a Deus. Inicialmente, eu queria dizer a cada um dos irmãos a importância de que, para começar a falar da organização ou da origem desta igreja, é necessário retomar trabalhos de outras igrejas. Então, desde que o Senhor Jesus ascendeu aos céus, e depois de 50 dias após 50 dias que ele ascendeu após a Páscoa, ele derramou o Espírito Santo sobre a sua igreja. E aquela igreja em Jerusalém,
é a igreja dos apóstolos, dos 12 apóstolos, a qual pregou o evangelho ao mundo todo, e nesses 2000 anos de história da igreja, nós temos o evangelho chegando também aqui no Brasil. Primeiramente, com o descobrimento do Brasil, no ano de 1500, a igreja cristã chega às nossas terras brasileiras por meio da Igreja Católica. Depois de alguns séculos e outras tentativas menores, ela chega também na sua parte protestante ou evangélica, né? Então, primeiramente na Igreja Católica, e depois os evangélicos ou protestantes, que nós nos originamos, eles vêm alguns séculos depois. Os batistas estão aqui no Brasil há aproximadamente 150 anos. Em outra oportunidade, espero também, se o senhor me der, de compartilhar com vocês um pouco da origem do Brasil, da origem dos batistas no mundo e no Brasil. Mas hoje, em especial, eu vou tratar da origem da nossa história, da organização da nossa história, que acontece no ano de 1950. Só que antes de falar desse primeiro momento, é necessário saber de onde eram os irmãos que organizaram a nossa comunidade, a nossa igreja. Então, os irmãos que iniciaram, que foram os primeiros, né, chamados ali pilares ou fundadores desta Igreja Batista em Goianazes, eles eram da Igreja Batista de Suzano. Então, eu só quero fazer uma retrospectiva das igrejas que foram nossas igrejas mães aqui na capital do estado de São Paulo. Então, aqui na capital paulistana, como nós poderíamos também chamar, em 1950 é organizada esta igreja, por membros da Igreja Batista de Suzano. Eu quero citar aqui que a Igreja Batista de Suzano, e todas essas informações eu adquiri no próprio site oficial de cada uma dessas igrejas. Então, nesse sentido, no site da Igreja Batista de Suzano, há uma informação de que no ano de 1926, essa igreja foi organizada. Essa igreja Batista de Suzano, ela foi organizada como um trabalho missionário da primeira Igreja Batista do Brás. E uma igreja vai gerando outra. Então, quem foi a igreja geradora da primeira Igreja Batista do Brás foi a Igreja da Liberdade. Essa igreja, ela foi organizada em 1909. Também conhecida um pouco antes como Segunda Igreja Batista de São Paulo. E ela foi, então, iniciada pela primeira Igreja Batista paulistana, que foi inaugurada em 1899. Então, nós temos a primeira Igreja Batista de São Paulo, aqui da capital, organizada em 1899. A segunda, em 1909, também chamada Igreja da Liberdade. Depois, ela organizou a Igreja Batista de Suzano, em 1926. Do Brás, em 1911, desculpa. Deixa eu só retomar aqui. A primeira Igreja Batista em 1899, a segunda Igreja Batista em 1909, a primeira Igreja Batista do Brás em 1911, a Igreja Batista de Suzano em 1926, e que foi então a nossa igreja mãe a iniciar o trabalho batista aqui em Goianazes. No nosso site, quando eu acessei ele em janeiro deste ano, de 2020, há uma aba, né? Há um item onde você consegue ver a nossa história. Tinha, né? Acessei o site atualmente, ele está um pouco diferenciado do início do ano. Mas os irmãos estão trabalhando para que o site da igreja sempre esteja ativo e sempre esteja sendo reformulado, sendo sempre com informações novas e necessárias. Então, quando eu acessei o site em janeiro, havia uma aba entre as demais informações, e uma delas estava escrita assim: Nossa História. Então eu cliquei em Nossa História e veio esse trecho inicial, continha esse trecho inicial.
Então, para falar da nossa história, tinha apenas um parágrafo, mas graças a Deus por esse parágrafo, né? Ele dizia assim: assim como nosso Senhor Jesus nos ensinou sobre o reino dos céus, a história da Igreja Batista em Guaianazes começou com um número pequeno de irmãos, cerca de 10, no último dia de 1947. Estes irmãos, que já moravam em Guaianazes, levados pelo desejo de expandirem o reino, como manda nosso Senhor Jesus, iniciaram uma congregação da Igreja Batista de Suzano, da qual eram membros. E aí você precisa entender que dentro das organizações de Igreja Batista, o comum é ter um ponto de pregação inicial, onde não tem uma igreja. Depois aquele ponto de pregação, conforme o Senhor vai abençoando aquele projeto, ele vai crescendo, ele se torna uma congregação, então aí já tem um espaço, costuma ser um espaço já até alugado, ou de repente até adquirido, no começo alugado. E essa congregação, conforme o seu desenvolvimento, conforme o número de membros, ela se torna uma igreja, ela se organiza como igreja. Então, em 1947, a nossa igreja era uma congregação da Igreja Batista de Suzano, mas ela vai se organizar como igreja a partir do ano de 1950. Então, só para os irmãos entenderem, ponto de pregação, congregação da Igreja Mãe, hoje chamada de missão. Não se usa mais esse termo, congregação, uma missão. E depois da missão é organizado como igreja. É assim que os batistas têm trabalhado sobre organização de igrejas. Depois que eu voltei, então, a comentar de cada uma das igrejas, desde a primeira igreja batista de São Paulo até a nossa igreja, eu quero, então, iniciar. Isso foi feito diante do site das igrejas, oficial de cada uma dessas igrejas. E agora eu quero, então, iniciar o resumo do livro. Quero chamar a sua atenção para os pontos principais desta obra, principalmente nas primeiras páginas que contam a história da nossa igreja. Diz assim, o autor, como eu disse, né, e também pastor, muito conhecido aqui dos irmãos, o Martinho Leite Bernardo, em memória. Ele ajudou então a escrever esta obra. O nome do livro é Primeira Igreja Evangélica Batista em Guaianazes, 1950 a 1990. Já no prefácio, isso é, na parte antes do início, bem no início do livro, nós temos estas palavras iniciais do pastor Martinho. Ele diz assim: neste ano de 1990, em que a igreja comemora 40 anos de existência, dedico esta obra a todos os pioneiros que iniciaram a obra batista em Guaianazes e que ainda se encontram em nosso meio. Dedico também a todos os que já estão na glória. É assim que ele diz no prefácio, algumas palavras do prefácio. E aí depois, então, tem a parte do início, da sessão início. Eu vou também deixar aqui aberto para que a gente possa, de repente, se precisar fazer alguma inclusão de informação que não tem aqui no meu resumo, tá bom? Vou deixar aberto aqui o livro também. Diz assim na parte início. Então acompanhe comigo toda a nossa história, né, da origem, da organização da nossa querida PIB Guaianazes. Na seção início, começa-se a registrar as informações históricas sobre a nossa origem. A primeira que menciono é: residiam nesta época, em Guaianazes, vários irmãos pertencentes à Igreja Batista de Suzano, isso na década de 40. E depois, Martinho relata quando foi realizado o primeiro culto desta igreja. Ele diz que foi um feriado, provavelmente no dia 25 de Natal, no mês de dezembro de 1947,
onde aproximadamente 12 pessoas se encontravam reunidas. E pregou nessa ocasião o irmão Antônio Medeiros. Essas informações colaboram com as informações, ou afirmam as informações contidas no site da nossa igreja. Lá de 10, mas aqui diz 12, mas as datas batem no sentido do primeiro culto, em 1947, que também é demonstrado lá. Só que lembrando que esse culto, ele antecede a data da organização como congregação. Então, esse culto de Natal é um culto antes da data oficial de abertura. Ele continua dizendo, e logo em seguida, relata a data de, agora sim, oficial da abertura do trabalho batista, denominado Ponto de Pregação da Igreja Batista de Suzano, no dia 31 de dezembro de 1947. E aqui é interessante lembrar das datas, porque esse primeiro ponto de pregação, ele é organizado 3 anos antes da organização como igreja. Então, aprove ao Senhor permitir que em apenas 3 anos a Igreja Batista já fosse organizada por meio destes irmãos. E ele diz maiores detalhes desse primeiro, da data oficial desse segundo culto, então, da nossa igreja. Ele diz que foi do ano de 1947, do ano novo de 1947 para 1948. Foi uma noite de vigília na casa do irmão Alcino Rodrigues de Paula e Julieta Simões de Paula, provavelmente na rua Santa Cruz, aonde vieram também a residir pouco tempo depois de seu casamento, em 1941. Ele continua o relato dizendo que o trabalho... Essa foi então a data do dia 31 de dezembro de 1947. Aqui ele vai continuar dizendo como que foi então o desenvolvimento nesses primeiros 3 anos de ponto de pregação como congregação. Ele diz que o trabalho começou a crescer, sendo necessário a saída da casa do irmão Alcino. Então tudo começa na casa do irmão Alcino e da irmã Julieta. E é necessário o trabalho... Deus começa a abençoar e o evangelho sendo pregado, começam a crescer o número de irmãos convertidos, sendo necessária a saída da casa da casa do irmão Alcino. E aí então alugar o primeiro local, aqui na Saturnino Pereira mesmo, aqui na rua Saturnino Pereira, onde então o ponto de pregação é organizado como congregação. Então, como eu tinha dito para os irmãos, o ponto de pregação, nesse caso, foi na casa do irmão Alcino, e depois, ao alugar uma garagem, no caso, era um espaço pequeno, foi, então, oficializada a congregação da Igreja Batista de Suzano. Naquela época, é muito interessante a gente citar alguns ministérios que já haviam como congregação. O primeiro deles, eu chamo a atenção de um coral. Esse coral foi muito conhecido aqui na nossa igreja, chamado também, posteriormente, de Coral Lázaro Julião Barbosa. Já havia a Escola Bíblica Dominical e já funcionava o que hoje nós conhecemos como a MCM, já funcionava a Sociedade de Senhoras também. É tanto que depois ele vai nos dizer mais à frente que o trabalho da Sociedade de Senhoras é anterior... ele é anterior à organização, por quê? Porque ele já existia na congregação. Então, a Sociedade de Senhoras começou na congregação dessa igreja, quando ainda era da Igreja Batista de Suzano, uma congregação da Igreja Batista de Suzano. E esse trabalho, então, funcionou de 1947 até 1950. Essa é a data, então, da nossa organização como igreja. Peço desculpas aqui, o segundo culto que oficializou o ponto de pregação foi no dia 31, mas a data oficial dessa igreja é 30 de dezembro de 1950, e o seu primeiro pastor, porque entre os batistas há necessidade de ter um pastor na organização da igreja, então o seu primeiro pastor desta igreja se chamava Demétrio Coeve. Quando eu diz aqui se chamava, irmãos, é porque eu não tenho
as informações dos nomes que eu vou dizer aqui para os irmãos, dos quais alguns eu conheço, mas outros eu não sei se estão vivos ou não. Então, sempre que eu coloco sempre no passado, é no sentido de lembrar daquela data em especial, e não no sentido se o irmão ainda vive ou não. Tá bom? Então, ó, no seu primeiro pastor na época era o Demétrio Coeve, pastor Demétrio Coeve, que ficou pastoreando nessa igreja por mais ou menos 2 anos, de 1950 a 1951. E sendo membros fundadores, os irmãos que, nesse caso, na ocasião de janeiro, eu preferi dizer o nome de cada um deles em respeito aos seus familiares, que ainda muitos deles têm aqui na nossa igreja, e por ser os membros iniciadores, organizadores desta igreja. Então eu vou dizer aqui o nome de alguns dos irmãos que estavam nessa data. O irmão Alcino, R de Paula, a irmã Julieta S de Paula, também conhecida como Julinha. Nós tínhamos o irmão José Reis, a Maria Reis, o João dos Reis, a Célia dos Reis, a Maria dos Reis, Lázaro Barbosa, que nós comentamos, que também era conhecido aqui na igreja como Lazinho. Eu não cheguei a conhecer, mas os irmãos conhecem com esse apelido. A irmã Leonídia Barbosa, Manuel Mascarenhas, Ana Mascarenhas, Aloísio Silva, Dorcas Carvalho, Antônio Paulino Laureano, Delvira Paulino Laureano, Emílio Delvira P. Laureano, Emílio Rins, Berta Rins, Porfíria Batista, Benjamin Campos, José F. Peixinho, Regina Mascarenhas, José Cruz, Josefina Bucini, Braz da Silva, Maria da Silva, Maria Braga, Aparecida dos Santos, João Lopes, Antônio Medeiros, que foi o irmão que pregou no primeiro culto, Helena Medeiros, Silas Medeiros, Francisco Gomes, Maria da Silva, Nair Nunes, Oscar Botso, José Lopes, Neuza Silveira e concluindo com Adelina Mascarenhas e Leonor Botso. A cada um desses irmãos foi uma menção honrosa que eu preferi dizer o nome de cada um deles que estava na organização da nossa igreja. Vamos seguindo então, a partir de então a igreja já está organizada, a data é dia 30 de dezembro de 1950 e a obra continua. O Senhor vai abrindo, vai abençoando a igreja, os seus trabalhos, os seus ministérios. Vamos dar prosseguimento às informações mais dos anos à frente que se seguiram. Martinho, o autor do livro, conclui o trecho com a seguinte informação. Após 1 ano, então desculpa, não foi 2 anos, mas após 1 ano à frente do trabalho, o pastor Demétrio deixou a igreja, ficando a mesma sem pastor por 2 anos e 8 meses. Depois de um período de oração, promovida pelos irmãos com o objetivo da escolha de um novo pastor, Martinho fixa a data do dia 30 de dezembro. É interessante como a data se repete. 4 anos depois, na data do dia 30 de dezembro de 54, já tinha 4 anos a igreja organizada, como o dia em que foi pedida a ordenação, e deixa-nos esclarecido que no mesmo dia, o novo pastor da igreja, então, Darcy Mendonça, à época, ele pastoreou de 54 até o ano de 1981, era membro da Igreja Batista de São Miguel Paulista e foi então ordenado e foi empossado como o novo pastor aqui desta igreja. Como o trabalho, e aí à frente então do pastor Darcy Mendonça, a nossa história continua com os irmãos da nossa igreja. Ainda para a questão, ainda não havia esse mesmo endereço onde nós estamos. Então aqui vai falar um pouco do início dos locais onde a igreja esteve antes de vir para este endereço.
Como o trabalho crescia cada vez mais, diz o pastor Martinho, compraram um terreno para a construção do templo na rua São Paulo, que hoje se chama Serra dos Cristais. Se você mora aqui em Guanazes, fica do outro lado do viaduto. Você vai compreender um pouco aí quando eu menciono, né, do outro lado do viaduto. Hoje chama-se Serra dos Cristais. E os irmãos chegaram a iniciar a obra. Só que durante a construção, os irmãos viram que ali não era uma localização muito boa e que o terreno não era muito grande. Decidiram então vendê-lo. E como o Martinho menciona, o novo local foi como uma dádiva de Deus. Na época, o poder aquisitivo financeiro dos irmãos era pequeno, mas mesmo assim eles aceitaram o grande desafio. Há uma ata do ano de 1956, isso é, 6 anos depois da organização desta igreja, que ficou registrado a aquisição do terreno, que é este terreno onde nós estamos. Já se chamava a rua Otelo Augusto Ribeiro, só que o número era diferente. Era o número 10 à época, esse endereço. Hoje o número é 102, é o lugar onde nós estamos. E o templo, então o primeiro templo desta igreja, ele foi erguido, como observa muito bem Martinho, pelas campanhas feitas aqui nesta igreja, e os construtores do primeiro templo desta igreja foram os próprios irmãos da igreja. Isso eu fiz a menção de colocar isso, porque o envolvimento que os irmãos tinham na construção do primeiro templo dessa igreja foi digno de nota. E importante mencionar que, nesse ínterim, a igreja continuava se reunindo no endereço da rua Saturnino Pereira. E a inauguração do tão esperado primeiro templo, que depois ficou conhecido como Salão da Mocidade, ocorreu na data de 13 de setembro de 58. Então, após 8 anos da origem desta igreja, houve o primeiro templo desta igreja e o local já é esse mesmo, da rua Saturnino Pereira. Nesta data, o pastor convidado a pregar foi o pastor Rubens Lopes, que era um pastor muito conhecido da nossa região, e que também é tio de um dos pastores que esta igreja ordenou, que foi o pastor Luiz Lopes. Que muitos dos irmãos também conhecem aqui nesta igreja. Ele foi meu professor no Seminário Batista, mas aqui dos irmãos foi um pastor ordenado, né, desta igreja também, que foi trabalhado por Deus nesta igreja e que também foi um dos pastores que essa igreja ajudou a encaminhar ao ministério. Continuemos. O trabalho crescia cada vez mais e o pastor Darcy desafiou a igreja a construir um templo maior neste mesmo terreno, porque havia espaço para isso. Foi nomeada uma comissão de poucos meses que apresentaram após uma planta do templo maior do que aquele anterior e foi recebido pela igreja, possivelmente em assembleia, com muita alegria. Esta sessão histórica do início da igreja encerra-se com a inauguração da primeira parte. Essa parte que nós estamos não é a primeira, mas a primeira parte do templo, do novo templo, como ficou conhecido, no ano de 1969. Então, para os irmãos entenderem, esse templo onde nós estamos, a primeira parte dele, que alguns irmãos também já me informaram que foi ali onde tem o trabalho das crianças, ele foi organizado 19 anos depois do início desta igreja. E naquela época, o pastor e doutor Herodice Fontes de Queiroz foi o pregador daquela ocasião, 1969. Daqui em diante, o pastor Martinho vai organizar o livro em alguns ministérios. Essa foi a parte mais histórica do início da igreja. E agora, ele vai continuar por meio de algumas sessões temáticas, podemos dizer assim. Aqui ele separou a parte histórica até esse momento. Agora ele vai dar continuidade à questão histórica, porém ele vai dividir em temas. O primeiro deles ele vai começar
a nos dar algumas informações, inicialmente sobre os pontos de pregação que essa igreja ajudou a iniciar e que então, ao crescer o trabalho para a glória de Deus, foram então organizadas congregações desta igreja e se formaram igrejas. Então, é importante que nós deixemos aqui o nome de algumas igrejas que essa igreja ajudou, que essa igreja contribuiu, que essa igreja foi usada para abrir novos trabalhos. E aí é importante a gente lembrar, porque no reino de Deus é assim que as coisas acontecem. O Senhor, desde a primeira igreja em Jerusalém, nós temos 2000 anos de formação da igreja até a chegada do evangelho. Aí a gente pode colocar aqui na América Latina, depois que o evangelho já se espalhou pelo mundo. E ao chegar, uma igreja, ela sempre gera outras igrejas. Uma das missões mais claras da igreja, ao olhar a história, é que uma igreja gera outra. E a nossa igreja também ajudou, pelo menos 5 igrejas aqui foram organizadas e comentadas neste livro, que nossa igreja, pela misericórdia do Senhor, nos permitiu organizar. Então, a primeira igreja que nós ajudamos a organizar foi a Igreja Central de Mogi das Cruzes. Depois nós ajudamos, a segunda foi a Tabernáculo de Suzano. A terceira igreja organizada por esta foi Jardim São Pedro, a qual eu conheço, e fica ali naquela região próxima ao Extra, aqui em Guaianazes, do lado esquerdo, para quem vai para aquele lado. Ajudou também a organizar a quarta, a Coab Prestes Maia, e a quinta igreja organizada foi o Jardim Guaianazes, que os irmãos, essa Jardim Guaianazes é também conhecida como a igreja bíblica, Jardim Guaianazes aqui, que fica, você indo ali depois do início da Nordestina, você vai ver o que nós chamamos de a primeira lombada eletrônica da Nordestina, e ali à direita tem essa igreja, que ainda também está aqui em Guaianazes, chamada aqui de Jardim Guaianazes, mas também hoje é chamada de igreja bíblica, né? Jardim Guaianazes aqui da nossa região, a qual também um dos seus pastores foi o nosso amado, que está entre nós ainda, o pastor Raimundo e a irmã Maria, que são os pais da Arlete, que casou com o Ricardo e ficou muito conhecido como os missionários Ricardo e Arlete, que fizeram um trabalho muito abençoado também na região do Amazonas, aqui da nossa igreja. Então, o pastor Raimundo também foi um dos pastores desta igreja. Igreja gerando igreja. O evangelho cresce, essa é a nossa missão, e a gente precisa compreender a importância da igreja. A igreja sendo edificada pelo Senhor e gerando outras igrejas. Dando continuidade ao livro, ele fala um pouco do início da mocidade e depois dos embaixadores do rei. Para quem não conhece os embaixadores do rei, é um trabalho batista que existe até hoje, porém não nosso meio aqui da PIB, mas é um trabalho voltado para pré e adolescentes, até mesmo para jovens. Era um trabalho que pegava desde a pré-adolescência até os jovens, principalmente ali os mais adolescentes, depois até tinha um outro nome, mas era continuidade. Então nós temos esse trabalho até os dias de hoje. Foi um trabalho muito conhecido que gerou muito fruto nesta igreja, que são os embaixadores do rei. Aqui ele diz também sobre o início desse trabalho. E ele fala também depois da sociedade de senhoras, como se iniciou, e mais alguns departamentos. Entre os departamentos que já existia, pelo menos aí, nessa década que nós estamos falando, pelo menos 20 anos já após a organização da igreja, 8 departamentos são importantes de serem citados e que fazia então com que a igreja cumprisse a sua missão de edificação mútua, né, entre irmãos aqui desta igreja. Então nós tínhamos a união de adultos, que depois foi conhecida como união masculina missionária, e união
feminina missionária também. Então, essa união, nós tínhamos tanto a masculina missionária quanto a feminina missionária. Além desses departamentos, nós tínhamos a união da mocidade, embaixadores do rei, como eu já comentei, voltado para os meninos, as mensageiras do rei, voltada para as meninas, a sociedade de senhoras, que depois nós temos como união feminina missionária, o departamento primário e adolescentes. Aqui está sociedade de mocas, deve ser alguma sigla em relação a essa sociedade de moças, desculpa. A sociedade de senhoras, de moças, o departamento primário e o departamento de adolescentes. Eram alguns aqui dos departamentos que ficaram conhecidos nesta igreja e que com certeza há muitos irmãos que, com saudosa lembrança, foram utilizados para a salvação, a anunciação do evangelho a esses irmãos. Eu vou também falar do departamento de crianças e dos primeiros seminaristas. Dentro desta lista dos primeiros seminaristas, quero citar aqui, desculpa, não vou citar os demais, mas quero citar que o nosso pastor atual da nossa igreja, o primeiro pastor, né, que é o pastor presidente, o pastor Atílio Cruz Neto, também é dito o nome dele aqui nessa lista de seminaristas, já era dito o nome dele, juntamente com muitos outros. Então eu deixo aqui a menção do nome do nosso pastor, que também está aqui nesse livro, como um dos seminaristas também antigos que foi dessa igreja também, um seminarista. O pastor Rony também foi, nosso pastor adjunto, né, junto com o pastor Atílio, mas com certeza um pouco mais novo, não aparece aqui neste livro, mas também aí fica a nota de que foi um pastor enviado também por essa igreja, o pastor Rony. Passando então esta parte, quero fazer aqui menção de alguns primeiros. Nós tivemos aqui, organizados neste livro, uma série chamada Primeiros. E aí, nessa série de primeiros, alguns fatos que aconteceram nessa igreja dignos de nota. Já foi comentado aqui na nossa igreja, mas vale a pena relembrar que o primeiro bebê que foi apresentado em nossa igreja foi a irmã Célia Paulino, que ainda né, está entre nós, glória a Deus. O primeiro bebê apresentado, a irmã Célia Paulino. O primeiro casamento que foi celebrado foi da Regina Mascarenhas. O primeiro falecimento, aqui não mostra o nome do esposo, tá, irmãos? Não sei, vocês me desculpem, mas o primeiro casamento foi da irmã Regina Mascarenhas. O falecimento foi o irmão Manuel Costa. E entre outros primeiros tem o primeiro batismo, os primeiros que foram batizados por essa igreja foi a irmã Isabel Ferreira e Ana Augusta, foram os primeiros batizados daqui desta igreja. Os diáconos em experiência ainda, os primeiros diáconos, o Lázaro Barbosa, o Lazinho, e Palmiro Rodrigues, também foi um dos primeiros diáconos, né, em experiência, diz aqui, diáconos em experiência dessa igreja. A primeira conta bancária foi na Caixa Econômica Federal. E uma nota um pouco, às vezes deve chocar um pouco os irmãos mais novos, né, é que essa igreja, havia um túmulo, conhecido como túmulo da igreja, já teve um espaço reservado para os irmãos enterrarem os seus familiares, então é chamado de túmulo da igreja. E o irmão Martinho deixa claro que não temos o nome da primeira pessoa que foi enterrada nessa parte que ficava aqui na nossa igreja. É claro que, com certeza, depois de alguns anos, essa prática, até mesmo de velar na casa das pessoas, ou algumas igrejas, né, como a igreja católica também já fazia, estava comentando com o Lucas ali, eles tinham um pouco dessa prática, né, de ter um local particular onde fossem então colocados alguns irmãos. Então essa igreja já teve também esse túmulo, né? Mas não temos o nome do primeiro irmão que foi enterrado. Se encaminhando um pouco mais aqui no livro, ele tem alguns fatos
uma série chamada Curiosidades e Fatos Ocorridos, onde eu queria mencionar pelo menos um. Que o culto de oração desta igreja, que acontece todos os domingos às 8 horas da manhã, lembrando que esse culto ele só foi paralisado devido à questão da pandemia, mas esse culto ele foi iniciado em abril de 1951. Ele é tão antigo quanto a organização dessa igreja. Ele começou um ano após a organização dessa igreja, e esse culto ele iria... Ele tem uma data muito aproximada dos anos desta igreja, e eu agradeço muito a vida do irmão Hélio, porque pude participar juntamente com outros irmãos. Ele que esteve à frente desse culto até um pouco antes da pandemia, e com certeza, após todo esse momento, com certeza esse culto deve retornar. Aqui a minha menção do tempo que esse culto tem aqui na nossa igreja, o culto aos domingos de manhã, chamado culto também de oração, né? Acontecia aos domingos pela manhã. Desde 1951, em abril, ele foi organizado. Voltando então à parte dos nossos dias, então tem uma parte chamada Nossos Dias, onde vai fazer uma recapitulação dos pastores que estiveram à frente desta igreja. Então nós tivemos, depois do pastor Darcy, o pastor Pedro Lino do Nascimento, pastoreou esta igreja de 81 a 83, e foi quem substituiu o pastor Darcy Mendonça. Nós tivemos depois, retomando aqui, nós temos o pastor Aziel também. No final do livro mostra um pouco as datas, eu vou colocar aqui porque eu acho que na minha maneira aqui de escrever ficou um pouco mais, de compilar o material, ficou um pouco mais confuso. Mas nós tivemos o pastor Demétrio de 50 a 51, um ano à frente. Depois o pastor Darcy Mendonça de 54 a 81. Depois o pastor Pedro Lino do Nascimento de 81 a 83. E depois o pastor Aziel Durval da Silva, que também foi seminarista por esta igreja. O pastor ficou de 84 a 86. Quando então, depois de um período também sem, pouco mais, agora vou retomar aqui. A igreja ficou um pouco mais de 2 anos sem pastor oficial com a saída do pastor Aziel. Neste intervalo foi eleita uma nova comissão de púlpito, responsável pela indicação do nome do novo pastor. A comissão aqui, o pastor Martinho enfatiza que os irmãos sempre souberam esperar em Deus, e o pastor que foi então à frente, que foi empossado depois nesta igreja, e que era o atual pastor da época, quando essa obra foi escrita, é o pastor Antônio Lapa dos Santos. Então ele começou o seu ministério aqui nesta igreja de 88, e aí era o pastor atual do livro, né? Então não mostra aqui qual foi a data final que esse pastor terminou, porque até a data ele era o pastor atual desta igreja. Os irmãos, aqui é nomeado que o irmão, que hoje é pastor também, Luiz Carlos de Oliveira, conduziu satisfatoriamente essa igreja nesse período de 2 anos. O nome dele é mencionado, e eu também menciono aqui para cada um dos irmãos. Já para as conclusões da nossa aula, da nossa menção, da nossa história, nós temos aqui também a história do início das mensageiras do rei, quando foi o início deste ministério. Fala também da comissão de finanças. Nós temos uma seção após de fatos ocorridos que servem de exemplo para nós. Depois, e aí eu deixo para a curiosidade dos irmãos, tá? Nós temos um tempo hábil a construir, a respeitar dentro desta aula, então eu deixo para os irmãos algumas partes que eu não pude citar aqui, alguns fatos ocorridos que servem de exemplo para nós. E é dito também depois dessa parte que o evangelismo nesta igreja era um desafio. E essa igreja, desde o início,
ela sempre foi uma igreja, como os irmãos viram, missionária no sentido de abrir novas igrejas e de gerar novas igrejas. Isso está no próprio, como nós chamaríamos, né, DNA, né? Mas o DNA nesse sentido, a missão ou as missões deve ser o DNA de qualquer igreja de Cristo, né? E essa igreja também seguiu, graças ao bom Deus, nesse mesmo entendimento, nessa mesma doutrina e fé de abrir novos trabalhos. Depois, nos falado sobre o batismo nesta igreja, então nós temos uma lista com muitos nomes de irmãos que foram batizados nesta igreja. E aí tem uma nota de observação muito importante, é que no período de 1951 até 1981, como os batistas têm essa tradição, esse meio de se organizar, sempre em atas e documentos, nós temos aqui então a feliz informação de que de 51 a 81, então você tem 6, 7, 8, 30 anos após a organização desta igreja, já havia sido batizado aproximadamente 400 pessoas nesta igreja, né? Glória, toda honra e toda glória seja dada ao nome do Senhor. Ao finalizar o livro, tem uma parte de parabéns, a qual foi escrito pelo pastor Samuel a esta igreja. Alguns exemplos a serem seguidos, e aqui eu quero citar o nome do casal Celestina e Mariazinha, que foi citado, e o casal Rosa e Rafael Cordão também, e o irmão Rafael, que são mencionados honrosamente neste livro como exemplos para serem seguidos de vida cristã. Algumas informações sobre a igreja em ação social. Mais à frente, uma biografia dos pastores, a qual eu já mencionei cada um deles. E eu quero, então, concluir a parte do livro, também o livro é concluído, bem ao final, com a visão missionária. Na visão missionária, como eu disse a cada um dos irmãos, é necessário citar pelo menos 3 pastores da época que esse livro foi escrito, os primeiros missionários da nossa igreja, a qual são dignos de nota. A primeira delas é a irmã Rita Mateus, como os irmãos conhecem, já esteve aqui muitas vezes, é conhecida da igreja da nossa igreja pelos irmãos, e como ela continua na obra, mesmo tendo jubilado, então ela ficou até o final da sua vida, até os 70 anos servindo ao Senhor, depois nós chamamos de júbilo, jubilar, onde a irmã não é mais... Não exerce mais o trabalho missionário oficial, porque é um momento de descanso para a vida dela, mas mesmo assim ela continua morando na região de Goiás. Então naquela região ela sempre tem sido visitada a nossa igreja, sempre tem sido desafiada continuamente a nossa igreja para continuar o trabalho missionário. Então a irmã Rita Mateus é mencionada como a primeira missionária desta igreja, cujo trabalho foi realizado em Tocantins, na tribo Apinagé, então foi um trabalho indígena, e é interessante como a história dessa igreja, há muitos trabalhos indígenas missionários. O segundo casal mencionado é o casal de missionários Gileno e Inês, e o seu filhinho Mateus, que tiveram um trabalho missionário na Bolívia. São 3 nomes citados, a irmã Rita Mateus, o casal Gileno e Inês, e por último... o missionário Jorge Luiz Santos da Cruz, que também foi missionário pela mesma missão Novas Tribos do Brasil, e exerceu o seu ministério entre a tribo chamada Deni, na região da Amazônia, pela mesma missão Novas Tribos do Brasil. E aí conclui-se com uma conclusão, conclui-se a obra agradecendo a Deus e os demais colaboradores. É isso, meus irmãos, com muita alegria, posso dizer aos irmãos que me sinto honrado de poder trazer um pouco aqui da nossa história, da nossa igreja, dos primeiros 40 anos. Eu não tenho menção de que foi feito um novo livro, né? Depois desses 40 anos, com certeza eu e você somos a continuidade, né? A questão também do reticências é interessante, como a igreja continua, né, nos cultos de oração,
tem feito lembrança a cada uma dessas pessoas também que estão entre nós e que contam a história da nossa igreja e que nós somos esse reticências, essa continuação da obra do Senhor até que o Senhor Jesus volte. Então, eis aí então um pouco da nossa história. Vamos orar para concluir. E eu queria deixar um aviso para vocês, que a nossa EBD, ela vai ter um recesso de final de ano, a qual nas datas do dia, no último final de semana, então nós não teremos aula aqui no dia 27 de dezembro, pela manhã, né? Dia 27 não haverá escola bíblica dominical, e também no dia 3 de janeiro, o primeiro domingo de janeiro de 2021, não haverá escola bíblica dominical. Dia 27 de dezembro e 3 de janeiro. Retornaremos às nossas atividades a partir do segundo domingo de janeiro, no dia 10 de janeiro de 2021, segundo a permissão do Senhor. Oremos então para concluir este momento. Agradecidos a Deus por fazermos parte desta história. Pai nosso, em nome de Jesus, o Rei dos Reis e Senhor dos Senhores, o Senhor da seara, na comunhão do Teu Espírito Santo, o Senhor que nos chamou pela Tua graça, pela Tua maravilhosa misericórdia e bondade, essa graça, Senhor, que nos alcançou e que depositamos a fé no Teu Filho Jesus Cristo, pela oportunidade dada unicamente pelo Senhor. A nossa salvação está onde no dia em que nós fomos encontrados por Ti, onde o Senhor marcou aquela data, onde nos permitiu abrir os olhos e enxergar o Teu Filho Jesus Cristo como o único Senhor e Salvador das nossas vidas, e pudemos ali na entrega dos nossos pecados, na conversão dos nossos pecados, recebemos o Teu Espírito Santo, fomos batizados no Espírito Santo naquela ocasião, e ao recebermos o Espírito Santo para nos acompanhar, ter a Tua presença a cada dia, Senhor, fazemos parte da Tua igreja através do batismo, cada um com a sua comunidade. Eu e a minha esposa fomos batizados por essa igreja PIB Goianazes, e é nessa igreja, Senhor, que temos sido membros há alguns anos, agradecidos ao Senhor por tudo que fez na nossa vida e pelo nosso relacionamento com a liderança e membresia. Quero agradecer ao Senhor por cada nome que foi falado, por cada um que também foi usado pelo Senhor desde a organização dessa igreja até o dia de hoje. Obrigado pela nossa liderança, nossos missionários, a cada um dos nossos líderes, os nossos membros, Senhor, que cada um de nós possamos saber que somos parte dessa história e que somos ainda usados pelo Senhor até que o Teu Filho retorne. E não somente a PIB Goianazes, como as demais igrejas batistas da nossa região, da nossa capital, do nosso estado, como também do nosso Brasil, Senhor, os batistas brasileiros, juntamente com os demais batistas nessa nação. Abençoa, Senhor, o trabalho batista e também não batista, os demais trabalhos, Senhor, das inúmeras denominações cristãs espalhadas pelo mundo todo, não só no Brasil como no mundo. E como nós temos a informação de que desde o final do século passado, aproximadamente em 1995, o Teu Evangelho já é conhecido como globalmente, mundialmente, há um trabalho missionário, há uma igreja do Senhor cristã em cada continente deste mundo. Então estamos felizes por termos sido usados pelo Senhor como vasos de honra nas Tuas mãos para anunciar o Teu Filho Jesus Cristo, e que assim o Senhor possa continuar usando nós até realmente o retorno do Teu Filho, onde não haverá mais necessidade do anúncio, mas reinaremos com Ele pela época do reino messiânico, que os nossos olhos, Senhor, se alegrem nesse dia deste retorno, mas se nós não estivermos aqui, dormindo ou na glória que estivermos com o Senhor, possamos participar, sendo ressuscitados naquele dia, e participar desse reino milenar, Senhor, do Teu Filho Jesus Cristo, a qual o Rei dos Reis e Senhor dos Senhores retornará.
Breve vem, em breve retornará, Senhor. Nos ajuda a ser igreja como esses irmãos foram, com todo o vigor, com todo o teu poder, o teu Espírito Santo, para que continuemos essa obra, Senhor. É a minha oração nesta manhã. Usa cada um dos nossos irmãos e a minha vida também, Senhor, para continuar anunciando o teu Filho e sendo bênção, amando a cada um dos meus irmãos, amando ao Senhor e amando a cada um dos meus irmãos, edificando uns aos outros nessa comunhão maravilhosa do teu Espírito Santo. É o meu agradecimento, Senhor, por tudo que já fizeste em nossa vida e obrigado por esses 70 anos da nossa Igreja Batista em Guaianazes. É a minha oração juntamente com os meus irmãos em nome de Jesus. Amém. Louvado seja o Senhor, glorificado seja o teu nome. Amém.